do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder, grifa essa palavra aí, poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Deixa as tuas mãos. Eu queria que você orasse nessa hora para Deus instalar na igreja de Jesus a essência da igreja primitiva. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar a entender o Evangelho do jeito que a Bíblia diz. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo passeie no meio de nós. Não há igreja, irmão, se não houver o Espírito. Não há corpo se o Espírito não for a ligadura de todas as juntas. Porque o Espírito é Deus e o Espírito é Jesus. Quantos podem nessa noite orar e dizer: Senhor, eu preciso mais do Senhor, eu preciso mais da tua presença, eu preciso mais do teu fogo, eu preciso mais da paixão, do amor, da intensidade. Eu preciso recuperar o tempo perdido. Eu me acostumei com o Evangelho e hoje eu me tornei alguém religioso, alguém que vai para uma igreja, mas que não entendeu nem compreendeu qual é a altura, a profundidade, a largura do amor e do sacrifício que Jesus tem por nós. Sabe o interessante desse texto? Não feche a sua Bíblia. Eu comecei, eu não tinha como ler todo o capítulo. Eu comecei lá no versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados do que eram homens sem letras e doutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Pedro e João haviam passado pela porta, uma das portas do templo, a porta formosa. Se você chegar em casa e ler um pouquinho antes, você vai ver que é a passagem onde Pedro diz: olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Eles haviam curado aquele coxo que ficava no templo da porta formosa há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos a religião não pode fazer nada por eles. Há mais de 40 anos aquele homem era um coxo, alguém marginalizado, e que nenhum sacerdote pode fazer nada por ele, que nenhuma religião pode fazer nada por ele. Mas quando eles encontraram os discípulos de Jesus, Jesus, através daqueles homens, pode curá-lo. E nessa hora eles quebraram o sistema. E o texto vai dizer que os sacerdotes e os sumos sacerdotes e o guarda do templo pegaram Pedro e João e levaram para o Sinédrio para arguirem acerca do fato que fizeram. É óbvio, porque o que eles fizeram ia contraponto à religião judaica, ia contraponto os sacerdotes e sumos sacerdotes. Toda a multidão do pátio da porta do templo, da porta formosa, havia visto o que havia acontecido. Isso não podia acontecer porque quebraram o sistema. Porque o poder que estava na mão dos sacerdotes começava a ser balançado pelo poder muito maior, que era o poder de Jesus através de pessoas simples. E os sacerdotes, que eram pessoas letradas, estudadas na Paraxá, da Baiomé, da Torá, homens de letras, ficam pasmos e extasiados, porque tem um confronto de palavras e de ideias com dois homens pescadores que aparentemente não tinha letra nenhuma, que aparentemente falava tudo errado, mas quando estavam diante daqueles sacerdotes, o Espírito usou aqueles homens de forma poderosa. Eu quero começar te dizendo que quando a gente entende o papel do Espírito na nossa vida, ele vai confundir um monte de gente através da vida de você.
O Espírito Santo de Deus confundiu os sacerdotes porque viu palavras de sabedoria na boca de dois homens iletrados, dois homens inoutos, dois pescadores. Esse é o evangelho que eu conheço, que muda histórias, que transforma vidas, que faz com que a gente fique de boca aberta, de ver como Deus é capaz de transformar pessoas. Quantos creem nesse poder? Quantos creem no evangelho de transformação? Levanta a mão aí bem alto. Levante bem alto a sua mão. Eu quero profetizar nessa noite para você a unção poderosa do Espírito Santo de Deus, capaz de transformar a gente de uma maneira sobrenatural. E gente do teu lado não vai conseguir entender o que está acontecendo na sua vida. Gente do teu lado vai ficar boca aberta da maneira poderosa e sobrenatural que o Espírito está usando você. Os sacerdotes tentaram de todas as formas calarem Pedro e João, porque não queriam que a notícia vazasse, que aquilo se espalhasse, porque ia diretamente contra o sistema. Eu quero te dizer nessa noite que tipo de evangelho que eu e você estamos vivendo nessa geração. Um evangelho que não faz cócegas a ninguém. Um evangelho até de muita letra, de gente muito sábia, mas que não tem nenhum poder e nenhuma autoridade. Até tem dinheiro, irmãos, mas o levanta e anda já caiu por terra há muito tempo. Porque a igreja enriqueceu e empobreceu ao mesmo tempo. Essa igreja de Pedro e João, a igreja primitiva, que se reunia nas cavernas, que era perseguida pelo Império Romano, essa igreja de Pedro e João, os apóstolos de Jesus, elas viviam com seus símbolos nas paredes, com os peixes nas paredes e nos chãos das ruas das províncias. Não era uma cruz. Essa igreja, que era conhecida como a igreja do caminho, tinha os seus peixes espalhados, profetizando vida e nova história para as pessoas das províncias. Essa igreja tinha paixão, essa igreja tinha amor, essa igreja tinha urgência, essa igreja falava, essa igreja não tinha nada de si mesmo, mas tinha tudo de Cristo. Essa igreja não era marcada por ouro e por prata, essa igreja era marcada por poder e autoridade do nome do Senhor. Esta igreja, que na história secular de José, que aqueles que eram do caminho destruíram, fizeram com que templos pagãos caíssem, que aqueles que eram do caminho salvaram vidas, que aqueles que eram do caminho curaram enfermos, que aqueles que eram do caminho confundiram sábios. O que nós estamos fazendo nesse tempo, igreja? Que tipo de relevância nós estamos tendo para essa geração? Que tipo de evangelho nós estamos vivendo e pregando? Pedro e João volta para os seus e diz o texto, lá no versículo 1 pouquinho mais lá abaixo, que quando eles voltam para os seus unanimemente começam a orar e a clamar ao Senhor por tudo que Pedro e João estavam falando. Versículo 24: e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite, que essa palavra unânime, ela é uma palavra derivada da palavra koinonia, que nós conhecemos muito bem como comunhão, mas é a palavra koinokos, que significa que a alma daquela igreja se entrelaçou para clamar ao Senhor por uma mudança. Olha para o teu irmão do lado e diz assim: Deus quer que eu e você estejamos juntos, entrelaçados. Diga assim: igreja tem que se entrelaçar, ter o mesmo objetivo, ter o mesmo sonho, ter o mesmo propósito, ter o mesmo ideal.
para que haja um renovado de poder nessa terra, para que seus outros de ti possam sentir o poder dele através da gente. Deus está buscando uma geração que queira se entrelaçar, que queira clamar pelo grande e todo-poderoso. Gente que não se conforma com o sistema, gente que não se conforma com a religiosidade, gente que não se conforma em viver do mesmo jeito, mas gente que quer fazer a diferença e marcar esse tempo com uma palavra de autoridade e poder. Eu quero profetizar sobre a tua vida e falo isso para a minha vida. Quantos querem receber a unção de Deus para curar enfermos, para expulsar demônios, para que aonde você estiver, uma atmosfera diferente venha? Eu quero profetizar nessa noite que esse poder do Espírito nos envolva, que você queira ser envolvido por esse poder, para que você entenda que nós não estamos aqui por mais do mesmo, nós estamos aqui por uma revolução. Não é o Estado que vai fazer alguma coisa por nós, não é essa política fedida que vai fazer alguma coisa por nós. Quem vai fazer tudo por nós, o nome dele é Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. No tempo de crise é ele que vai nos guardar da crise, no tempo da adversidade é ele que vai nos guardar da adversidade, ele vai nos encher de autoridade e poder para que possamos viver e pregar e ser aquilo que está no coração dele. Mas a gente se afastou do propósito, irmãos, porque a gente quer muito mais da terra e muito menos do céu. Nós queremos muito mais da gente, muito menos de Deus. Essa igreja primitiva não tinha absolutamente nenhum interesse nas coisas da terra. Essa igreja primitiva não tinha absolutamente nenhuma vaidade. Essa igreja primitiva não tinha absolutamente nada a ver com a terra, somente com o céu. A igreja reunida começa a orar e ele cita o texto de Salmo. Sabe o que é interessante nessa oração? Você já prestou atenção no texto que eu acabei de ler? É que eles oram e não oram assim: Deus, derruba Pôncio Pilatos, derruba o Caifás, derruba o sumo sacerdote, vinga-nos teus. Presta atenção no texto. A terceira coisa que eu quero compartilhar com você, que a oração da igreja primitiva era assim: Senhor, nos fortalece para que a gente tenha mais ousadia para pregar o teu nome na cidade. Nos fortalece para que o Senhor possa nos usar em curas, sinais e prodígios. Eu vejo uma igreja hoje que canta assim: a tua derrota é a minha vitória. Eu vejo uma igreja com uns louvores assim: quem não me ajudou vai ver a prova. Irmãos, nós não estamos brigando com ninguém. A nossa briga é com o diabo. A gente não está aqui, irmãos, para se vangloriar que o meu irmão do lado perdeu e eu ganhei. Na verdade, todo mundo perdeu. A gente está aqui para ver o diabo perder. A gente está aqui para ver o inferno cair. Eita, meu Deus! A oração da igreja primitiva não estava acusando nem querendo vingança para aqueles com que se perseguiam. A oração da igreja primitiva estava dizendo: Jesus, nos dá ousadia para continuar pregando, nos dá poder para continuar ministrando, nos usa na cura, nos usa nos milagres, nos usa nos sinais. Nós estamos aqui, Senhor. Eles precisam do Senhor, eles precisam que a gente fale, eles precisam que a gente anuncie. A gente vive um tempo, irmãos, tem uma guerra dentro das nossas igrejas. A igreja A é melhor do que a B, a igreja C é melhor do que a D, o irmãozinho da canela de fogo, mas Deus deu vitória e falou: ó Senhor, me vinga, vem com tua força poderosa e manda um raio nele. Senhor, muito obrigado. Meu irmão está passando necessidade porque ele quis entrar numa comigo, mas eu sou do Senhor. E agora eu estou vendo ele chorar. Meu Deus,
dia e maltrata o outro. Que Deus é esse? Que você é querido dele e o outro não presta? Que Deus é esse? Que Deus é esse que olha muito mais para a tua vitória e esnoba e joga fora o outro na sua derrota? Eu não conheço esse Deus. Eu não conheço esse Evangelho. Essa igreja é humanizada, psicologizada, a igreja da alma, a igreja que prevalece a alma e não prevalece o espírito. Porque a igreja do Senhor não se alegra com a derrota do outro. A igreja do Senhor chora com os que choram. A igreja do Senhor se alegra com os que se alegram. A igreja do Senhor tem misericórdia dos que precisam de misericórdia. A igreja do Senhor perdoa 70 vezes 7 ao dia. A igreja do Senhor, quando te batem numa face, você oferece a outra. A igreja do Senhor importa que você e que nós doamos e que Ele peça. Esse tipo de sermão não dá igual. Porque não estamos falando de vitória, não estamos falando nada disso. Estamos falando do Evangelho genuíno, que muda a vida da gente. A igreja de Jesus é a igreja que caminha em amor e vive em amor. Eu não posso imaginar a igreja que chegamos no templo, um senta do lado, o outro senta do outro lado, porque nós não nos gostamos. Porque temos divergências, porque fulano não presta. Quem não presta somos todos nós, porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Eu não posso entender uma igreja onde nós temos partidos, onde nós temos pessoas mais chegadas e em detrimento de outras. A igreja primitiva estava todos juntos e unânimes. Tudo era de todos e para todos em todos. John Stott, um teólogo reformado do século XIX, disse assim: a igreja só é igreja porque tem o Espírito. E o Espírito só está na igreja porque a igreja tem pecado. E o pecado só sai da igreja porque o Espírito vem e convence a igreja do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, a igreja é, acima de tudo, um lugar de gente pecadora, cheia do Espírito, para mudar o mundo. Vamos ser cheios do Espírito. Ou melhor, quantos reconhecem que precisam estar cheios do Espírito? Levanta a mão. Mas bem alto a sua mão. Fica com a sua mão levantada, feche os teus olhos. Começa a dizer: Senhor, me enche. Me enche, Senhor, eu preciso dessa essência dentro de mim. Me enche, Senhor, porque eu estou entendendo o Teu Evangelho de uma forma tão equivocada que eu preciso retomar o caminho da cruz. Eu quero agora, como profeta, declarar sobre a igreja de Jesus uma unção renovada do Espírito, uma capacidade sobrenatural, para que você viva um tempo de bonança, um tempo sobrenatural sobre a tua vida, cheia de religiosidade. Vamos ser inundados pela onda do Espírito.
desassossego temos todos nós, todos os dias, de tantas coisas na vida da gente. E Deus nessa noite está dizendo: calma, eu estou no controle de tudo. Aleluia! Deus está dizendo assim: calma. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de guerra. Calma. A igreja primitiva me ensina que eu preciso acreditar no Deus que pode todas as coisas e nada foge do controle dele. Deus vai pegar o teu processo lá no Tribunal de Justiça e vai colocar lá nesse nome de Jesus. Quem tem processo na justiça? Recebe essa palavra que está vindo agora. Deus está no controle e vai fazer o que eu e você não podemos fazer. Mas o que a gente precisa nessa noite é entender que eu tenho que depender de Deus. E quando estende a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. A igreja primitiva ora e diz: olha, Senhor, usa-nos, levanta a tua mão, igreja, usa-nos para curar, usa-nos para fazer sinais e prodígios. Expressão grega, semeonterais. Eles arrebentam, Senhor, usa-nos para sermos semeadores de sinais, usa-nos para sermos semeadores de prodígios, usa-nos para sermos semeadores de cura. Olha para o teu irmão, diga para ele: você é um semeador de sinais, você é um semeador de prodígios, você é um semeador de cura. Ela é mais alta que o céu, mais linda que o mar, mais profunda que o oceano. Ela é mais alta que o céu, mais linda que o mar, Você pode segurar a mão do teu irmão. mais larga que a terra. Semeadores de sinais. É a tua Sabe, querido? No versículo 31, presta atenção. E tendo eles orado, moveu-se do lugar que estavam reunidos. A palavra grega para mover aqui significa que estando unânimes e entrelaçados no coilos, o lugar se rompeu. As estruturas físicas foram abaladas por uma estrutura sobrenatural. Você imagina a gente daqui quando as paredes começam a rachar. O que você vai fazer, irmão? Honestamente, quem vai ficar aqui? Levanta a mão. Essa é a nossa mente humana. E é por isso que a gente não prova mais isso. Porque estamos presos na alma. Começou a rachar, valeu, rachou, Leandro vai olhar ali. Vai pegar a cara, vai pegar o nariz, sai. Porque essa é a estrutura humana. Mas a unção da igreja era tão poderosa, a unção da igreja era tão forte, que começou a abalar a estrutura física. O céu
precisando da gente agora. A gente está muito vazio. A gente não está fazendo nada. A gente não fala nada. A gente não muda nada. A gente se reúne domingo após domingo, cria os eventos, faz umas programações, come um salgadinho, às vezes fofoca da vida dos outros. Mas não é isso que o Senhor quer da gente. O Senhor quer nos encher de tal maneira que o céu venha para a terra. O Senhor quer nos encher de tal maneira que na nossa boca tem a palavra de poder e de autoridade para ministrar a qualquer pessoa. O Senhor quer nos encher de tal maneira que a igreja mude a cidade, mude o bairro, mude a rua, que a igreja cause um colapso santo na terra. Os apóstolos davam com grande poder. Fale o Senhor, grande poder. Fala forte, irmão, grande poder. Fala do grande poder. Eu quero terminar com isso aqui, ó. Guarda aí que é ouro. A palavra poder no grego tem 4 traduções. Segura a primeira, Dynamis. Levanta a tua mão. Dynamis. Deus vai te dar uma dinamite. Você tem uma dinamite dentro de você. É o Espírito Santo. Dynamis significa o poder delegado. Tem um poder dentro de você. Tem um poder dentro de você. Tem um poder dentro de você. Um poder que opera qualquer situação. Um poder que faz qualquer coisa. Um poder que muda situações. Olha para o teu irmão e diga assim: Dynamis. Fala forte, Dynamis. Faz isso aí, ó. Faz um pouquinho para mim. Faz isso aí, ó. Tic-tac. Faz tic-tac. Tem uma bomba relógio dentro de você. Meu Deus. Se você começar a se largar na presença de Deus, começar a orar, a jejuar, começar a ser crente de verdade, começar a sair desse marasmo, parar de ser fofoqueiro, parar de ser ladrão, começar a buscar a sua identidade, vai explodir! Próximo significa exousia. Significa poder de domínio.
te deu autoridade para dominar. Meu Deus, eu nunca esqueço o dia que eu fui lá no monte, lá em Tiguá, 7 dias naquele mato. Tem uma hora que eu comecei a chamar vagalume vinha para perto de mim. Porque ali estava no óleo 7 dias só consagrando. Meu irmão, se você se consagrar, vai acontecer coisa que você vai ficar com medo. A gente ainda não conhece o poder de Deus, irmão. A gente conhece a religião, mas o poder de Deus nós não conhecemos. Chega a palavra. Escuros. Fala para o seu irmão, escuros. Fala assim, escuros. Escuros. Levanta a sua mão comigo. Poder sobrenatural. Você tem uma cara sobrenatural dentro de você e você precisa ativar. Meu Deus! Por último, Kratos. Fala para o seu irmão, Kratos. Fala forte, Kratos. Sabe o que significa? Poder infinito, poder de domínio, poder de autoridade, poder de força e honra. Portanto, levanta as tuas mãos agora em nome de Jesus comigo. Mais alto que você puder. Eu declaro nessa noite como profeta: dai-nos, meu Deus, exorcia, escuros e Kratos, que os poderes do reino de Deus possam explodir dentro de você. Ação sobrenatural do Espírito mova em você, para que você cumpra o destino profético que Deus tem na tua vida. Sabe o que aconteceu comigo essa semana, irmãos? Essa semana eu coloquei um propósito diante de Deus. Eu comecei a orar 40 minutos falando em línguas na segunda-feira. Na terça-feira eu passei para 50 minutos. Na quarta-feira 1 hora. Na quinta-feira 1 hora de novo. Daqui a pouquinho, irmão, eu comecei meu corpo a arrepiar. Irmãos, eu fiquei com medo. Eu confesso para você nessa noite. Eu comecei a sentir que eu estava saindo do chão. Falei, meu Deus, que trem é esse? O Espírito Santo falou comigo: me busca, você vai me encontrar. Ouvi de novo: me busca, você vai me encontrar. Venha para o lugar que a letra não te leva. Venha para o lugar que o teu esforço não vai te levar. Venha para o lugar do Espírito, para a gente se relacionar com Deus e o Espírito, só falando em línguas. Foi nos roubado esse ensinamento. Quero terminar essa noite dizendo uma coisa. Deus quer revestir a igreja. Dai-nos, exorcia, escuros, gratos, patrícia. Deus quer nos dar independência, ousadia. Deus quer nos